Boa noite, amados irmãos, boa noite, Igreja de Cristo, boa noite, exército, guerreiros, valentes, chamados para a oração, sacerdotes reais. Bem-vindos a esta live da Igreja Cristo Vive Missão. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, estou aqui no gabinete pastoral, na Tijuca, Rio de Janeiro, e quero lhe saudar, dar-lhe boas-vindas, declarar sobre a tua vida toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Você possa ficar conosco até o final desta live e certamente vivermos aqui juntos o mover da oração. Bem-vindos também os nossos irmãos pelo canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. A Deus o louvor, a Deus a honra, a Deus a glória por esta oportunidade simplesmente maravilhosa que temos de celebrar a palavra de Deus, a verdade do Senhor. Às sextas-feiras nos reunimos para o mover da oração, mergulhando profundamente na palavra de Deus acerca do mover da oração. Queremos percorrer em toda a palavra de Deus, onde houver pessoas orando, discípulos, profetas, apóstolos, igreja, povo de Deus, pessoas falando com Deus, orando ao Senhor, buscando comunhão com o Pai, a face de Deus, e ali Deus responde, ali Deus opera, ali Deus faz a obra. Nós queremos estar ali aprendendo acerca do mover da oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você, em nome de Jesus, compartilhe agora essa live, abençoe outras vidas, pessoas que precisam da oração, pessoas que precisam agora de cobertura de oração. Nós, como povo de Deus, como família, como Igreja de Cristo, temos um chamado a cobrir-nos em oração. Eu oro por você, você ora por mim, e nós juntos vamos gerar aqui um cordão, cinturão de proteção, um campo de proteção. Amado, é maravilhoso. A oração é simplesmente maravilhosa, é uma das pernas da Igreja de Cristo, amém? Então daqui a pouco a nossa lista de oração, nós estaremos aqui pedindo, buscando, batendo em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Esta é a promessa do Senhor, esta é a palavra de Deus, e nós as recebemos para a nossa vida, amém? Eu quero também lembrar que você pode escrever aqui no chat os seus pedidos de oração. Você pode colocar diante do Senhor aquilo que você necessita, aquilo que você almeja, aquilo que você busca, e os nossos amados irmãos da oração estarão junto com você para essa jornada de oração e fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus. Nós temos aqui, já daqui a pouco, após a palavra, nós vamos orar e dar os nomes das pessoas que pedem oração, mas agora eu quero agradecer a Deus pelos testemunhos, pelo mover de Deus, pelo milagre, pelas bênçãos que o Senhor tem operado na vida de tantas pessoas. Mês a mês nós vemos muitos testemunhos de Deus, mês a mês muitos sinais e maravilhas da parte do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, enquanto os nossos diáconos, ministros, irmãos da igreja saem do YouTube, vem aqui para o Facebook, que é o nosso canalzinho de comunhão. Eu quero agradecer a Deus aqui pelos testemunhos
pelas pessoas que têm agradecido a Deus por estas vitórias. Então nós temos a irmã Lourdes, que é a irmã da Marcelinha de Jesus. Ela foi curada do câncer, estava em tratamento e agora, graças a Deus, não há mais células cancerígenas, curada pelas chagas de Cristo Jesus. Deus usa os médicos também. Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele faz a obra de forma maravilhosa. Então, irmã Lourdes, nossa alegria pelo seu milagre, pela sua vitória na saúde, para a glória do Senhor. Temos também o Edson Pereira, que voltou a enxergar. Ele teve aí um AVC, diversas complicações, mas graças a Deus voltou a enxergar da vista direita. Já está andando ainda com bengala, mas está melhorando, a cada dia melhorando, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro motivo de agradecimento, de louvor ao Senhor, é pelas nossas bênçãos da igreja. Primeiramente, o nosso estatuto, nossa ata, estão todos refeitos, graças a Deus por isso, renovados. Nossa igreja anda sempre em dia para a glória do Senhor, cumprindo todas as suas obrigações. Então, estatuto e ata renovados, homologados, e agora estamos em processo de mudança do nome da igreja, para a glória do Senhor. Não vou revelar aqui o nome, quero esperar a aprovação do nome para poder revelar. Graças a Deus pelas bênçãos do Senhor. Então estamos em processo de mudança do nome. Nossa igreja precisa da sua identidade, da identidade própria. Nosso ministério tem uma identidade, uma doutrina, uma palavra, uma base espiritual. Precisamos da nossa identificação perante a sociedade, perante a igreja, perante as pessoas. Nosso ministério, que Deus é Senhor e Deus levantou. Então, por isso a razão da mudança de nome. E também quero agradecer pelas nossas obras em Itaipu. Louvado seja o Senhor, estão a todo vapor. E hoje recebemos aí o vídeo do nosso mestre de obras, o senhor Ricardo, e as ferragens das calhas já estão sendo colocadas, sabe? As calhas de chuva são todas de alvenaria, fica lá em cima, né, na parede, no final do muro, rente ao telhado. Então precisam de ferragens, de estrutura para fazer a questão da alvenaria, e já está sendo tudo isso colocado. Estamos a um passo de colocar os telhados. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, que bênção, que milagre. Deus está operando milagres incomuns, milagres e milagres e milagres. Toda honra, todo louvor e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos agora, amados, já nos estendemos bastante. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 16. Vamos ter agora um momento de estudo bíblico, um momento importante para o crescimento da igreja, para fundamentos da vida espiritual e da oração, por meio de pessoas com vida de oração. O Evangelho avança e salva, cumprindo a missão. Este é o tema que nós vamos aprender nesta noite maravilhosa. Olha, Sérgio Souza, acredito que é o meu professor de teclado. Se não for, seja bem-vindo de toda forma. Fique conosco em família, um prazer muito grande. Se for o meu professor de teclado, Sérgio Souza, saiba que estou querendo apenas uma brechinha aqui no meu tempo para nós voltarmos às nossas aulas, meu querido. Em nome de Jesus, não mude o seu contato, tá bem? Vou mandar aí pelo Messenger uma mensagem, depois você me retorna com o seu número de WhatsApp, tá bom? Opa, é ele mesmo, Sérgio, meu amigo, prazer muito grande. Depois, meu querido, manda lá no Messenger, manda o seu número de WhatsApp para mim, por favor, que assim que eu tiver uma pequena brechinha aqui no tempo, eu quero remarcar as nossas aulas, tá bom? Saudade de você, meu amigo. Um grande abraço, em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 17 ao 26. Diz assim a palavra bendita, o texto básico desta noite de oração. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia seguinte entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos. Cornélio estava num pejique, num pequeno grupo na sua casa, um PG, um pequeno grupo de crescimento, integração e crescimento. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem igual a ti. Dobrar os joelhos só perante o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de adoração. Que esta breve palavra abençoe a tua vida. Vamos orar. Pai amado, queremos mergulhar no texto bíblico, queremos aprender da tua palavra. E agora, Senhor, capacita o pregador, ilumina o pregador, usa as minhas cordas vocais e ilumina o coração e ouvidos do teu povo, para que teus filhos amados possam, ao ouvir a tua palavra, possam estar de fato, Senhor, ouvindo a voz de Deus, crescendo na palavra do Senhor e obtendo fundamentos bíblicos para uma vida bem edificada, bem estruturada, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Pai, não queremos nada com o humanismo, o antropocentrismo. O apóstolo Pedro aqui deixou bem claro para Cornélio que só o teu nome é digno de adoração e glória. Assim, Pai, em nosso meio, Pai, tu tens o centro, tu tens a atenção, tu és o protagonista, tu és o Deus digno de ser adorado. Fala então ao teu povo, instrua a tua igreja, abençoando ricamente na vida espiritual. Assim nós oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Família amada, santos de Deus, abençoados em Cristo Jesus. Nesse contexto de Atos capítulo 10, o escritor Lucas está nos levando a refletir sobre a presença de Jesus no caminhar. A presença de Jesus, a diferença que faz na vida daquele que tem Jesus andando com a sua vida, caminhando junto com você, e mostra a capacitação advinda desta presença. E dentre tantas coisas que sucedem na vida de alguém que está andando com Jesus, dentre tantas coisas que acontecem na vida do cristão, ele mostra o cumprimento, ele mostra algumas coisas, o cumprimento da vontade de Deus sobre algumas áreas da vida do homem de Deus e da mulher de Deus, da pessoa de oração. Então ele mostra o cumprimento, em primeiro lugar, dos propósitos de Deus, porque
o propósito de Deus sempre foi alcançar as nações, sempre foi alcançar o mundo, as nações. Desde Abraão, o chamado já foi este: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o projeto sempre foi, a partir do povo de Israel, alcançar as nações. A promessa, inclusive, era para que Israel fosse luz para as nações. Então, como um agente da evangelização que nós somos, missionários em Cristo Jesus, nós precisamos viver em espírito de oração. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Uma vez que entendemos que nós somos missionários, nós somos agentes de Deus, nós somos instrumentos de Deus, nós precisamos andar com Deus. Como é que nós vamos falar aos homens se nós não falamos com Deus? Como é que nós vamos nos colocar de pé diante dos homens se nós não nos colocamos de joelhos perante Deus? Então isso está nesse contexto próximo. Lucas mostra que ao cumprimento do plano de Jesus, que Jesus disse que usaria Pedro para abrir a porta do reino de Deus, para a formação da igreja cristã entre os povos. Ou seja, com os discípulos, Pedro e os discípulos vivendo na dependência do Senhor em oração, o poder do Espírito Santo derrubaria as barreiras. Amado, nós não podemos fazer a obra de Deus no poder da nossa carne. Nós não podemos fazer a obra da evangelização no poder dos dons humanos. Olha, fulano de tal fala muito bem, fulano de tal tem um curso de oratória com o Reinaldo Polito, então ele vai ser o pregador da noite. Fulano de tal é muito viajado, ele já foi para Nova York, ele já foi para Wall Street, ele conhece Roma, ele conhece Louvre, ele conhece o Egito. Olha, ele é muito inteligente, ele será o pregador da noite. Amado, pregação do Evangelho, o avanço do reino, vidas convertidas, não tem nada a ver com a minha capacidade humana, não tem nada a ver com os meus dons humanos, tem a ver com o poder do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus disse, está lá em Mateus 16, dar-te-ei as chaves do reino, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Amado, Pedro, para agir em nome de Jesus, abrir portas para a pregação do reino e a evangelização, precisava de uma vida de oração, precisava de uma vida com Deus, precisava de andar com Jesus. E esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para você, chefe de família, para você, mulher de Deus, para você que sonha em viver os planos que Deus tem preparado para a tua vida. Por isso, você lembra de Jó, que era um homem íntegro e justo, se desviava do mal. Entretanto, depois disso, lá no capítulo 1 já dizia a respeito de Jó, mas depois que ele passou tudo que passou, e tendo uma vida de oração, tendo agora uma vida de dependência do Senhor, a Bíblia diz que ele foi restaurado e restituído em dobro de tudo quanto antes possuía. Sua vida foi transformada, e ele disse, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, amado, há uma diferença de um abismo entre aquele que tem uma vida de oração, aquele que tem uma vida com Deus, e aquele que anda nos seus próprios caminhos. Então o escritor bíblico sagrado está nos levando ao entendimento do que é uma vida cristã, está nos levando ao entendimento do que é uma vida em comunhão com Deus, do que é uma vida
que vive na dependência do Senhor, uma vida que anda com Jesus. Você se lembra que a Bíblia registra que Enoque andava com Deus? Enoque andava com Deus. Amado, eu recebo que a nossa vida possa ser registrada desta forma. Eu ando com Deus. Irmão amado, você anda com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, já no texto, entrando no texto de hoje, isso é o pano de fundo, já entrando no texto, diz que Pedro estava meditando acerca da visão. Pedro teve uma visão quando estava em comunhão com Deus, estava em oração. Ele teve lá uma visão. Ele estava meditando acerca dessa visão, e nessa meditação é que ele começa a entender os planos de Deus. E ao entender, ele atende de forma imediata, rapidamente, ele atende ao chamado dos emissários de ir ter com Cornélio. Amado, toda pessoa que medita na palavra de Deus, medita em comunhão com o Senhor, medita na sua vida com Cristo Jesus, acerca das visões que Deus lhe tem dado, da iluminação de olhos acerca das Escrituras. Toda pessoa que medita nas verdades de Deus, ela atende prontamente ao chamado do Senhor, ela atende prontamente aos planos de Deus, ela vive na ativa, ela vive a vontade do Senhor, ela não fica papando mosca, ela não fica parado olhando pela janela, a banda passar tocando pela janela. Não, ele dança conforme a música, porque ele está ativo, ele está, sabe, como uma espada afiada, como uma tesoura afiada. Mas você já tentou cortar alguma coisa com uma tesoura cega, uma faca cega? Horrível, horrível. Você vai fazer aquele churrasquinho final de semana, você chama lá o irmão Valdécio, churrasqueiro, e aí ele vai lá, pega, se a faca estiver cega, é horrível, amado. A faca tem que estar amolada no corte, para sair aquela churrasquinho abençoado. Louvado seja o Senhor. Deus até toca no coração agora do irmão Valdécio, churrasquinho, aleluias, louvado seja. Então, ovelhinha amada, aquele que vive em oração, a faca está amolada, a tesoura está amolada, a vida está apta para prontamente obedecer à vontade do Senhor. Portanto, obediência como fruto de uma vida de oração, fruto de uma vida que medita nas verdades de Deus, é uma atitude de fé. Diz que os irmãos aqui envolvidos no texto olham para Deus, ouvem a voz de Deus e atendem prontamente à vontade do Senhor. De um lado, você vê Pedro se levantando, indo com os emissários. Você sabe, um judeu indo com os gentios para entrar na casa de outro gentio. Dentro daquele contexto, isto era quase que impossível, porque havia uma barreira religiosa em que o judeu não podia entrar na casa de um gentio. Mas diz que Pedro venceu todas essas barreiras, superou todas essas limitações, pela meditação, pela vida com Deus, pela vida de oração, e foi com aqueles emissários. E do outro lado você vê o próprio Cornélio, que mandou os emissários em busca de Pedro, porque ele também teve uma visão. Eu creio que Deus está preparando o coração de muitos Cornélios para conhecerem Jesus, para conhecerem a obra de Deus, para conhecerem a obra da salvação. E Deus há de usar muitos Pedros que têm uma vida de oração para alcançar estas pessoas para a glória do Senhor. Então Deus transformou, de um lado, a perspectiva de Pedro em relação aos gentios. Deus operou, do outro lado, no coração do centurião e toda a sua casa que foi convertida a Jesus. Portanto, amado, a oração
foi um instrumento para a iluminação daqueles corações, para o cumprimento da missão evangélica por meio da pregação da palavra. Que diz que Pedro chegou lá, anunciou o evangelho, pregou a palavra e toda a casa de Cornélio recebeu Jesus para o louvor e a glória do Senhor. Então, ovelhinha amada, veja lá, versículos 27 em diante. Falando ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos. E aí Pedro se dirigiu a eles dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém gentio, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão Pedro. Ele acha-se hospedado em casa de Simão, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem vir aqui. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, amado. Então, ovelhinha amada, você se lembra que lá em Atos 2, no Pentecostes, Pedro citou a profecia de Joel, segundo a qual todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E aqui, no capítulo 10, diante dos seus olhos, a profecia se cumpre na vida dos gentios. Cornélio e sua casa se convertem ao Senhor, são batizados pelo Espírito Santo, e assim, por meio de um discípulo que também invoca o nome do Senhor, no caso aqui Pedro, o evangelho está avançando rumo às nações e mostrando que Deus aceitou os gentios também como o seu povo. Deus seja louvado, amado. Em meio a um povo que ora, em meio a um povo que medita na palavra do Senhor, Deus opera, amado. Deus opera. Você veja que de ambos os lados eles estavam meditando nas coisas de Deus, meditando nas verdades do Senhor, meditando na palavra. E diz que Deus operou. As barreiras religiosas equivocadas caíram por terra. Aquilo que dividia, aquilo que separava, caiu por terra. O nome de Jesus foi engrandecido e vidas foram alcançadas, vidas foram salvas para a glória de Deus. Era a missão evangélica que estava avançando, era a missão e a obra da salvação que estava prosperando. E aí no versículo 36 diz a palavra: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, primeiramente não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome
todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, Pedro faz aqui uma breve explanação do Evangelho e mostra que Jesus é o cumprimento, é a realização da mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento. Em Jesus se cumpre toda a promessa da salvação, que Jesus, ungido de Deus, andou por toda parte, curando, salvando e libertando os oprimidos do diabo, que por causa da ressurreição de Jesus, todo aquele que nele crê é justificado, é remido dos seus pecados, é lavado, é limpo, é salvo. Oh, glória a Deus! Por quê? Porque esta é a obra, o Evangelho da salvação, é o Evangelho da paz. Então, quando Pedro usa essa expressão lá no versículo 36, Evangelho da paz, ele está remetendo à narrativa do nascimento, no Evangelho segundo Lucas. É um outro termo para a salvação resultante da ação de Deus em Cristo. Ou seja, dizer Evangelho da paz é sinônimo de dizer que Deus, em Cristo Jesus, salva todo pecador. Que Deus, em Cristo Jesus, salva, cura, liberta, acaba com a opressão do diabo. Amado, você não precisa de um patuá, você não precisa de um pé de coelho, você não precisa de uma ferradura, você não precisa de uma vassoura ungida, você não precisa de uma fronha do milagre, você não precisa de uma gruta da bênção, nada disso. Você não precisa do suor abençoado, nada disso, amado. Isto tudo é heresia, isso tudo não é bíblico. Você precisa é da palavra, você precisa do Evangelho, você precisa do Evangelho da paz, você precisa é do poder que há no nome de Jesus, você precisa é do conhecimento bíblico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então note que quando Cornélio relatou para Pedro a visão que teve de um anjo que vinha lhe anunciar que ele deveria chamar a Pedro, porque Pedro tinha coisas para dizer, você note que isso é uma confirmação do que Deus estava falando com Pedro. Ou seja, Deus falou: Pedro, não considere as nações impuras, eu tenho um plano para elas. E aí Pedro vai a Cornélio. Quando chega em Cornélio, Cornélio diz: Pedro, olha, Deus enviou um anjo aqui, e o anjo disse que eu tinha que te chamar, porque você tem coisas importantes para dizer para nós. Então isso foi uma confirmação. Amado, enquanto você medita na palavra, enquanto você tem uma vida com Deus, enquanto você tem uma vida de oração, Deus está operando aonde os teus olhos não veem. Deus está operando aonde as tuas mãos não alcançam. Deus está fazendo uma obra onde você não imagina que seja possível, e haverá a confirmação disso. Deus vai fazer uma obra confirmando esta palavra. Você veja, versículo 34 e 35, é essa confirmação. No caso aqui de Pedro, diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Louvado seja o Senhor. Então, como resultado da ação de Deus em Cristo, pessoas que não são aceitáveis pela religião, em Cristo elas são aceitáveis para Deus. Homens podem não ter planos com você, mas Deus tem um plano com a tua vida, amado. Então é hora de você entregar-se para Jesus, é hora de você entregar os seus planos nas mãos de Jesus, é hora de você, assim como Pedro e também como Cornélio, prontamente, imediatamente, disponibilizar-se para obedecer a palavra de Deus
e viver em oração e meditação na santa verdade de Deus, que tem poder para libertar, tem poder para derrubar as barreiras, tem poder para dar salvação e transformar vidas. Então, nessa conclusão desta breve palavra, eu tenho alguns pontos, 3 pontos para semear no teu coração. Ouça, amado. Em primeiro lugar, Cornélio era um homem piedoso, era um homem generoso, era um homem caridoso, justo, e a palavra diz que ele era até mesmo temente a Deus. Quando o anjo lhe apareceu, disse: olha, as tuas orações e esmolas subiram para a memória de Deus. Mas ainda assim, Cornélio precisava de ser salvo, porque ninguém é salvo pelas obras. Você só pode ser salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. A visão de Pedro declara que todos são puros, ou seja, todos encontram-se em um estado aceitável para que, uma vez se arrependendo dos seus pecados, sejam salvos e constituídos filhos de Deus. E esta promessa, segundo o que Pedro disse lá em Pentecostes, se cumpriu aqui diante dos seus olhos, e Joel profetizou lá atrás. Esta obra de salvação, arrependimento de pecados e transformação de vidas acontecem para quem? Para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor pela fé. Então, amado, invoca o nome de Jesus, fale, ore, entregue sua vida nas mãos de Jesus, coloque seus planos nas mãos de Jesus. Ele é teu mestre, Ele é teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o Pai de amor bondoso, Ele é a rocha da tua salvação, Ele é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a brilhante estrela da manhã, que pode fazer alumiar os teus caminhos. Ele é a palavra viva, espírito e vida vem da sua palavra, é o sopro da sua boca. Amado, você tem em Cristo Jesus o Deus soberano, tremendo, poderoso, curador, santificador, libertador. Tem um corinho lindo: libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. É Ele, amado, é Jesus Cristo. Então ore, invoque o nome do Senhor, busque-o em oração. Segundo lugar, Cristo Jesus exige a nossa lealdade absoluta. Pense comigo, ovelhinha amada, como você terá verdadeiramente uma vida de oração a Deus se tiver no teu coração 2 senhores governando a tua vida? Como? A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores, que se você serve um, desagrada o outro, agrada o outro, desagrada um. Como é que você pode servir a 2 senhores? Como é que você pode servir a Deus, ter uma vida de oração verdadeira, se você serve a 2 senhores? Você não pode servir a 2 senhores. Note que o centurião romano Cornélio havia jurado lealdade absoluta a César. Ele era um centurião, ele era um homem de autoridade. E aqui nós vemos um confronto direto entre o Evangelho de Cristo e um poderoso sistema mundano que nega a Deus. Amado, ou você caminha na presença de Jesus, tem uma vida de oração e vive a expressão do latim corandel, ou seja, vive diante de Deus, ou você é amigo do mundo, tem uma mentalidade mundana e pensa com a mentalidade carpe diem. Amado, carpe diem não é para o cristão. Carpe diem é vivamos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É uma mentalidade terrenal, é uma mentalidade de alguém que não pensa na eternidade, só pensa em desfrutar dos prazeres carnais.
é o carpe diem. Você não é carpe diem, você é corandel. Corandel é aquele que vive diante de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. É quando o cristão pensa, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus, isso que eu vou dizer glorifica a Deus, essa atitude que eu estou tomando glorifica ou não a Deus. Seja amado, para viver diante de Deus, viver essa presença de Deus maravilhosa, uma vida de oração, espírito de oração, viva corandel, corandel, corandel. Não te conformes com o presente século. E em terceiro e último lugar, Lucas, no livro de Lucas e no livro de Atos, que é o mesmo escritor Lucas, a oração é o meio pelo qual Deus revela a vontade divina para novas incursões no desdobramento do seu plano para a história. Ou seja, por meio da oração, o Espírito ilumina os nossos olhos para compreendermos a Escritura, para compreendermos a palavra, para compreendermos a vontade de Deus. Note que Cornélio e Pedro receberam revelações dos planos de Deus enquanto oravam fervorosamente. E eu pergunto, temos permitido que a correria do dia a dia diminua ou extingua a nossa vida de oração? Temos? Qual foi a última vez que você separou um momento específico para orar? Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto, fechou a tua porta e orou? Um momento de oração específico. Qual foi o momento? Crônicas diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus a sua voz, oração, perdoarei os pecados, sararei a terra. Vou operar na sua vida, é o que ele está dizendo. Portanto, amado, como cristãos, nós precisamos cultivar a oração, o fervor da oração, e Deus derramará em nosso meio iluminação de olhos, direção de vida, conversão de corações, visões e sonhos espirituais, e vai acontecer o avanço da missão, levando salvação, transformando coração. Afinal, quem invocar o nome do Senhor receberá salvação. Mas para que pessoas conheçam o nome do Senhor e invoquem, também tem que haver alguém que pregue. E esse que prega, que anuncia o Evangelho, também tem que invocar o nome do Senhor. Portanto, amado, vamos viver o Evangelho, vamos viver ao espírito da oração, vamos viver na dependência do Senhor, vamos colocar nossa vida nas mãos desse Senhor. Ele que é digno de glória, é Ele. Não existe showman aqui, não existe homens tremendos. Olha, eu fico até arrepiado, com pulga atrás da orelha, sabe? Eu fico barbas de molho, um pé atrás, com aquelas expressões: irmão, grande homem de Deus, grande homem, ó homem de Deus. Amado, grande é Jesus, grande é o Senhor. Cabe-nos a nós diminuir para que Ele cresça. Ele cresça. Aí você vê lá os ministérios místicos, ministérios cheios de misticismos. Estamos aqui na antessala apostólica. Antessala apostólica. Você sabe, antessala apostólica. Quem é o apóstolo? Quem que é? É o homem que faz número 1, número 2, fica doente e no tempo de Deus vai partir para a glória. É um homem como qualquer outro. A antessala apostólica. Eu quero estar na antessala de Deus. Eu quero estar na antessala do altar. Eu quero estar na antessala da palavra. Eu quero estar no abrigo do esconderijo do Onipotente. E assim, amados, com uma igreja viva em oração, dependente de Deus em oração, aí sim tenha certeza
que através de homens e mulheres de Deus que invocam o nome do Senhor, haverá transformação, haverá iluminação de olhos, haverá salvação, haverá bênçãos sem medidas, para a glória do Senhor. Assim seja. Vamos orar a Deus. Nós temos alguns minutos finais. Eu quero lembrar que nós estamos orando pelo irmão Aster Nogueira Lopes, que infartou, está com o coração fraco, pela missionária Cláudia, que está fazendo quimioterapia, pelo Igor Bragança, que está fazendo monitoramento de um câncer na perna, na tíbia, de 6 em 6 meses. Se vier a crescer, isso aí vai precisar operar. Então vamos orar para que isso suma e seja curado em nome de Jesus. E também nas orações agradeça a Deus pela Lourdes, irmã da Marcelinha, que foi curada do câncer. O médico falou que já não existem mais células cancerígenas. Agradecer pelo Edson Pereira, que teve um AVC, mas já voltou a enxergar, já está andando com bengalas, e já está melhorando a cada dia. Agradecer pelas nossas obras em Itaipu, que estão a todo vapor, já estão as estruturas do telhado, estamos construindo uma catedral em Itaipu para a glória de Deus. Também o nosso estatuto e ata já estão prontos e o processo de mudança de nome da igreja está a todo vapor. É a identidade da nossa igreja sendo absolutamente formada e fundamentada na palavra de Deus. Senhor amado e bendito, obrigado por esta noite maravilhosa, noite de oração, noite de comunhão, noite de Bíblia, noite de fundamentação da vida espiritual. Senhor Jesus, o que nos importa e nos interessa é a beber da Tua Palavra, é beber da água da Tua Palavra, Senhor, é conhecer mais e mais ao Senhor, prosseguir em conhecer, Pai. O Senhor é tão lindo, Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. Estar na Tua companhia, na Tua manifestação, é algo tão agradável, é algo tão maravilhoso, Pai. Sentir a Tua presença é tão gostoso, Senhor, é tão bom, faz tão bem a nossa alma, faz tão bem, Senhor. A Tua presença é maravilhosa, a Tua presença, Pai, é deliciosa, Senhor. São delícias, Pai, delícias, Senhor, espirituais, é sabedoria. É uma sabedoria profunda, Pai, inescrutável caminho, são os caminhos do Senhor, Pai. Poder falar contigo, Pai, poder viver com o Senhor, andar, Pai, andar na presença de Deus, é andar, Senhor, com essa mentalidade corandel. Vivemos diante de Deus, Pai. Nós não temos uma mentalidade simplesmente terrenal, como se tudo que acontecesse fosse terreno humano e fosse terminar, tivesse início, meio e fim aqui debaixo das nuvens, debaixo do céu. Pelo contrário, Pai, a nossa vida começou antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva cantavam e alegremente rejubilavam todos os filhos de Deus. A nossa vida começou lá atrás, na pré-existência. Agora nós estamos aqui, Pai, cumprindo a vontade de Deus e o propósito do Senhor. João capítulo 1, versículos 10 a 13, vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Filhos que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Pai, nós estamos aqui nessa terra por causa da vontade de Deus. O nosso propósito de vida, o nosso alvo de vida está ligado à nossa origem. Se nós tivéssemos vindo do macaco, se nós tivéssemos sido fruto de uma evolução dos macacos, de uma seleção natural, se nós tivéssemos sido fruto de um bingo da história, bingo! Apareceu! Se nós tivéssemos vindo aqui por acaso, também a nossa vida seria por um acaso. Também não teríamos propósito de vida. Chegamos aqui por um acaso, não tem propósito de vida. Mas se nós fomos criados por Ti, Senhor, há um desejo e uma vontade daquele que nos criou.
O Senhor nos criou com um propósito. O Senhor nos criou porque o Senhor tem uma vontade a cumprir com a nossa vida. Estamos aqui para cumprir a tua vontade, Senhor, para cumprir as diversas missões que o Senhor colocou nas nossas vidas. É para isso que aqui estamos, para fazer a tua vontade, meu Pai. E a nossa vida não vai terminar debaixo das nuvens. A jornada final do cristão não é num túmulo vazio, não é num túmulo gelado. O apóstolo Paulo, quando fala da morte, ele troca a palavra morte pela palavra partida. Quanto a mim, a minha partida é chegada, a minha hora é chegada, porque morrer é partir para estar com o Senhor. É uma jornada, é uma viagem, é a volta para o lar verdadeiro, é a volta para casa, é onde a beleza começa, é onde a grande maravilha vai começar, é onde o grande palco da história vai estar iluminado, é na eternidade. E nós queremos estar lá com o Senhor, nós queremos estar lá com o Senhor. Por isso a nossa vida é corandel. A nossa vida não é carpe diem, vivamos e bebamos e comamos, porque amanhã vamos morrer. Vamos beber, comer, regalar, porque amanhã vamos morrer. Nada disso. A nossa vida tem um propósito. Também não tem nada disso que deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva. Nada de vida levar. Quem leva é o Espírito Santo. Quem guia é o Espírito Santo. Quem guia é a vida com Deus. É andar com Deus, é andar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus, é viver pensando no corandel. Estamos diante de Deus e vamos voltar para Deus. Portanto, Senhor, Senhor, viver em Cristo Jesus é a maior maravilha, Pai. Viver em Cristo Jesus é a maior bênção, Senhor. Senhor, a tua palavra não volta vazia. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor amado, viver em Cristo é vencer o mundo. Viver em Cristo é viver na tua santa paz, uma paz divina. Não é uma paz baseada em circunstâncias humanas, não é uma paz baseada nos indicadores dos homens, não é uma paz baseada no quanto eu estou ganhando na aplicação da bolsa de valores. Não, Senhor, é uma paz que excede tudo isso. É uma paz que excede todo o entendimento humano. É uma paz que vem do alto, é uma paz que vem de Deus, é uma paz que vem do Espírito Santo que habita em nós, que nos consola, que nos anima, que nos fortalece. Sim, Pai, que vem da tua alegria, porque a tua alegria é nossa força, que vem da esperança do Evangelho, que está baseado na tua santa palavra. Ó Senhor amado e bendito, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, porque trazemos no corpo o morrer de Jesus, trazemos em nossa vida a obra de Jesus, trazemos no corpo as marcas de Cristo. Senhor, as marcas de Jesus são muito mais profundas e poderosas do que qualquer marca que o mundo tenha feito em nós. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, Senhor. Tudo se fez novo, Pai. Então, Pai, aquela ovelhinha que agora está orando, Pai, mas está enfrentando problemas existenciais, dificuldades existenciais, está choroso, está desanimado, está com o ombrinho caído, está aí com as cortinas fechadas, sempre uma vida cinza, sempre chorando. Senhor, liberta essa alma agora, Pai. Liberta esta vida agora, Pai. Mostra para ela a beleza da vida em Cristo Jesus. Mostra para ela, Senhor, a beleza das tuas promessas. Mostra para esta vida, Pai,
que Tu és quem tem os bons pensamentos a nosso respeito, Senhor. Mostra para esta vida, Senhor, que o que importa é estarmos vivendo o Evangelho verdadeiramente. O que importa, Pai, é estarmos vivendo em obediência à palavra do Senhor. O que importa é estarmos buscando cumprir o propósito e a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, Senhor Jesus, queremos nesta noite maravilhosa de oração, intercessão, palavra, fundamentos bíblicos, comunhão, queremos, Pai, adorar, exaltar, queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar a Tua destra, queremos exaltar a Tua presença, Pai. Ela é que é maravilhosa, a Tua presença que é deliciosa, a Tua presença que é gostosa, Pai, a Tua presença que é boa, ela que traz paz para o nosso coração. Não é a antessala apostólica. Isso me dá até nojo, Pai. Perdoa, Pai. Estou aqui falando isso, mas isso vem à minha cabeça, isso me dá asco, me dá náuseas. Porque, Senhor, estão negando a Tua obra, estão negando a Tua presença e exaltando um ser humano que faz número 1, número 2. Ah, Senhor Jesus, misericórdia dessas almas, liberta essa gente, Pai, liberta essa gente incauta, com mente cauterizada, mente religiosa, liberta, Senhor, mostra a Tua palavra, mostra a verdade do Evangelho, mostra Cristo em nós a esperança da glória, Cristo é que é digno de louvor e de adoração, Cristo Jesus é tudo em todos, e se não fosse Cristo, não sobraria nada. Se não fosse Cristo, não sobraria pedra sobre pedra. É todo mundo pó. Todo mundo vai voltar para o barro, para o pó. Então, Senhor Jesus, Tu és tudo. Tu és a base, a força, a salvação. E nós queremos em Ti, Senhor, aprender a viver o Evangelho genuíno, puro, verdadeiro, Pai. Em Ti nós queremos, Pai, aprender a meditar na Tua palavra, a meditar nas verdades espirituais, porque elas são libertadoras. Estas verdades em oração libertaram Pedro da profunda barreira religiosa que havia entre judeus e gentios. A verdade de Deus em oração libertou aquela nação, Senhor, do jugo, da escravidão, e fez com que aquele povo fosse vitorioso, mesmo diante das perseguições, porque foi na diáspora que o Evangelho se expandiu para o mundo, foi debaixo de perseguição que o Evangelho livremente correu para todas as nações. Senhor amado e bendito, queremos aprender contigo em oração e comunhão com a Tua palavra, a viver verdadeiramente o Evangelho, que concede poder e autoridade para que através do nome de Jesus pessoas sejam curadas, saradas, restauradas, endemoniados sejam libertos, famílias oprimidas sejam libertas, como foi a família de Cornélio. Este é o poder, verdadeiramente, é a palavra de Deus, Senhor, e nós precisamos estar em comunhão contigo, para que estejamos, Pai, com a nossa tesoura afiada, com a nossa espada afiada, Senhor. Precisamos estar em intimidade, em comunhão, andando com o Senhor, andando corandel, andando de forma íntegra, ainda que às vezes pequemos, Pai. Existem diversas maneiras, Pai, na palavra, no pensamento, numa omissão, escorregou na casca de banana, algum problema lá qualquer. Senhor amado, que esta vida seja levantada, que esta vida aprenda a olhar para Cristo, seguir adiante, esquecer o passado, abandonar o pecado, confessar o pecado, deixá-lo e andar na direção em Cristo Jesus. Pai, essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade em Cristo Jesus, esse é o nosso desejo em Cristo Jesus, porque esta é a vontade da Bíblia Sagrada. Logo, portanto, assim sendo, é a Tua vontade, Pai. Ó Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, disse que nós devemos crescer na estatura e no valor de Cristo Jesus. Queremos crescer, Pai.
Queremos ser parecidos contigo, Senhor. Queremos refletir a luz da glória de Cristo. Queremos refletir a luz da glória da palavra do Senhor. Queremos, Pai, que o Teu nome seja conhecido, anunciado, proclamado e vivenciado, experienciado por muitas pessoas, Pai. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai. Senhor, com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, a ganhar almas para Jesus, a ganhar almas para o Teu reino, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Capacita-nos, Senhor, assim como o Senhor capacitou a Pedro de um lado e trabalhou no Cornélio, no coração de Cornélio do outro, Pai. Faz essa obra através das nossas vidas, Pai, para que nós possamos cumprir a grande missão evangélica de levar o Evangelho a todas as nações, Pai. E enfim, finalmente, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o grande dia chegará, para a glória do Senhor. Então agora, Pai, nesta hora, aqueles que estão aí sofredores, aqueles que estão, ó Pai, debaixo de tribulações, Pai, que a Tua palavra, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benevolência, as Tuas bênçãos, Senhor, alcancem agora esse coração, libertem agora essa vida, Pai, trabalhem agora neste irmão e nesta irmã, Pai, fazendo-os levantar do ostracismo, levantar do desânimo, Pai, viver uma vida com propósitos, viver uma vida para a glória de Deus, viver uma vida que glorifique, honre, dignifique, adore o nome do Senhor, porque só Ele é digno de glória, Pai. Assim como Cornélio, Pai, muitos têm se dobrado diante das questões humanas, muitos têm se dobrado diante de heresias dos homens e diante das coisas dessa terra, têm vivido para as coisas dessa terra. Essa era a figura de Cornélio, que dobrava o joelho diante de Pedro. É o homem que vive para as coisas dessa terra, é a mente carpe diem. Pai, nós queremos viver com a mente de Pedro, que ele disse: levanta-te, homem, levanta-te, só Deus é digno de glória. Queremos viver corandel, queremos viver para a glória de Deus, ajoelhados diante do Senhor e com uma consciência viva e ativa de que Deus está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos, louvamos e bendizemos o nome do Senhor e declaramos, Pai, cada uma dessas vidas da lista de oração, cada uma das vidas dos amados irmãos e irmãs que estão orando conosco, cada uma das vidas que vão assistir essa live ou já assistiram, Senhor, em nome de Jesus, rica e abundantemente, bênçãos espirituais, bênçãos da parte de Deus sobre estas vidas, em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, oramos e declaramos para a glória do Senhor. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas de Jesus, quero agradecer por ter vindo aqui até o final. Louvado seja o Deus, Senhor Jesus, pela tua vida, nosso único soberano Senhor. Que você tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, uma noite de sono reparador. Que você possa deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, dormir tranquilamente. Apague a televisão, desligue o celular, desligue todas as luzes que estiverem porventura ligadas. Durma no escuro, no breu, para que teu organismo possa entender o momento do sono e você possa acordar amanhã revigorado. O sono reparador, o sono dos justos, abençoador para a glória de Deus. Amém? Eu aguardo você no domingo. Nós estaremos reunidos aqui na Rua General Roca 340, Galeria, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Esteja conosco às 9 horas da manhã. Se Deus permitir, Thalim Mateu, estaremos aqui para ouvir a palavra, para bendizer o nome do Senhor, para ter comunhão em Cristo Jesus, comunhão com os irmãos, ouvir e crescer na palavra de Deus. Domingo, às 9 horas da manhã, no coração do Rio de Janeiro,
General Roca 340, dentro da galeria. Esteja conosco em nome de Jesus. Em breve, para a glória do Senhor, estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, Mar à Vista, cidade balneária de Itaipu, região oceânica de Niterói, na sede nacional da nossa igreja, para o louvor e a glória do nosso Deus e Pai. Esteja em oração, grandes desafios estão sendo vencidos, contamos com as suas orações, seu amor e sua generosidade, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações de Cristo Jesus se manifestem na tua vida nesta noite e para todo sempre, para a glória de Deus. Amados irmãos, concordamos em oração. Amém, amém e amém. Até domingo, uma noite abençoada, um beijo no seu coração, ósculo santo para a glória de Deus. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.